serão pagas às pessoas com crianças múltiplas em Santa Catarina e você vai ver também. Aumenta consideravelmente o número de aparelhos celulares nos domicílios brasileiros. INEP aponta que 3 de cada 10 alunos do ensino fundamental não estão alfabetizados. Saque extraordinário do FGTS chega ao final no dia 15 de dezembro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, semana com instabilidade no tempo. Já você confere a previsão aqui conosco. No Dia Internacional da Identidade, estabelecido pela ONU com objetivos de que todas as nações até 2030 concedam aos seus cidadãos uma identidade legal, neste sentido, a tecnologia pode ser um caminho para integrar a sociedade aos cerca de 3 milhões de brasileiros que ainda não têm registro civil e, por isso, não têm direitos básicos. A condição foco deste 16 de setembro, Dia Internacional da Identidade, vai além de questões psicológicas e emocionais. Significa não poder ter um trabalho formal e enfrentar dificuldades para atendimento em um posto de saúde, por exemplo. Iniciativas como o programa Governo Eletrônico, implementado desde os anos 2000, visam facilitar o acesso a serviços públicos com o auxílio da tecnologia. A nova carteira de identidade digital, que começou a valer em julho de 2022, é outro passo nesse sentido, já que considera o CPF como registro único, acessível por meio de um QR Code. Apesar da nova identidade diminuir o número de documentos necessários para acessar serviços públicos, ainda há um contingente de pessoas que não têm CPF. A solução seria a visita do registrador civil, que por sua fé pública e pelo trabalho investigativo, poderia comprovar a existência da pessoa e a veracidade das informações. A iniciativa regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça leva juízes e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública a populações que vivem longe dos grandes centros e em áreas de risco. O saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não utilizado já chega a 8 bilhões de reais. Quem tem direito, mas ainda não resgatou o valor de até R$1.000, pode fazer a retirada até o dia 15 de dezembro. O calendário de pagamento, que vigorou de 8 de fevereiro a 15 de junho, permitiu a retirada de até R$1.000 por trabalhador. Apesar do prazo, o valor ainda pode ser sacado até 15 de dezembro. Depois dessa data, o dinheiro retorna para as contas do fundo. A Caixa Econômica explicou também que o recurso creditado automaticamente em nome de cada trabalhador na poupança digital que não foi movimentado após 90 dias do crédito deve retornar para as contas de FGTS devidamente corrigido. E mesmo esses trabalhadores que desejarem os recursos têm até o dia 15 de dezembro deste ano para realizar a solicitação pelo aplicativo do fundo. Ao todo, já foram liberados cerca de 30 bilhões de reais em recursos para 44 milhões de trabalhadores com direito ao benefício. Quem movimentou os valores do saque, bem como os que solicitaram o saque por meio do aplicativo FGTS, não vão ter os recursos retornados à conta do fundo. Segundo o IBGE, o número de casas com internet aumentou consideravelmente no país, principalmente nas áreas rurais. O levantamento do IBGE apontou que o acesso dos lares brasileiros à internet cresceu 6 pontos percentuais em 2 anos e já fazia parte da rotina da maioria das famílias brasileiras em 2021. O avanço mais acentuado no número de domicílios no intervalo entre 2019 e 2021 foi registrado na zona rural. No período, o percentual de domicílios em que a internet era utilizada passou de 57,8% para 74,7%. Já na área urbana, o acesso das famílias à rede global de comunicação passou de 88,1% para 92,3%, de acordo com os números da PNAD contínua. Entre os 7 milhões e 300 mil lares onde não havia utilização da internet, as principais motivações citadas são a falta de interesse, o elevado preço do serviço e a falta de conhecimento sobre como usar a internet.
O estudo revelou ainda que em 2021, o telefone celular foi o equipamento mais utilizado para acessar a internet no domicílio, bem próximo de alcançar a totalidade dos lares com acesso à rede. Na sequência, aparece um aparelho de televisão, seguido pelo microcomputador e pelo tablet. Entre 2019 e 2021, houve redução do uso do microcomputador e do tablet no acesso à internet, enquanto a utilização da televisão para tal finalidade aumentou. A seguir, aumenta o número de aparelhos celulares nas casas brasileiras. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou os índices coletados durante a pandemia. Pelo menos 3 a cada 10 alunos do segundo ano do ensino fundamental não estão alfabetizados. A porcentagem das crianças que ainda não sabem ler nem escrever dobrou entre os anos de 2019 e 2021. Uma prova nacional de português e matemática aplicada a alunos de escolas públicas e privadas do 2º ao 9º ano do ensino fundamental e também a estudantes da 3ª série do ensino médio revelou que o índice aumentou de 15% para 34% após a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Segundo especialistas, a situação pode ser ainda mais preocupante, porque a adesão ao exame foi menor do que a avaliação realizada no final do ano passado, pois muitas escolas ainda não haviam retomado as aulas 100% presenciais. No caso do censo escolar divulgado nesta sexta-feira, além do desempenho na avaliação, foram analisados também o número de matrículas feitas em 2022 e o índice de desenvolvimento da educação básica de 2021, pois parte das redes de ensino adotou a aprovação automática na pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União fecharam uma parceria para checarem os extratos de 40 mil e 100 mil boletos de urnas eletrônicas. O acordo prevê que auditores do Tribunal de Contas da União, o TCU, busquem cópias dos extratos emitidos por cada urna ao fim do dia de votação e comparem com as informações impressas com aquelas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na internet. A análise deve identificar se os dados apresentados ao público são os mesmos que compõem o resultado final. A partir desta eleição, os boletins de urna serão divulgados pelo TSE na internet. Os militares devem fazer essa verificação também, segundo os representantes do Ministério da Defesa. A União divulgou em julho o resultado de uma auditoria feita em todas as etapas da votação, desde a conferência das urnas eletrônicas até a totalização de votos, a segurança, a confiabilidade e a auditabilidade do sistema eleitoral. Outra facilidade para o eleitor exercer o seu direito são os fones de ouvido nas urnas eletrônicas. Esse é um mecanismo que a Justiça Eleitoral vai disponibilizar para quem tem algum tipo de deficiência visual ou é completamente cego. A medida vai atingir 186 mil pessoas que já declaram que têm dificuldade para enxergar. Elas são orientadas por um áudio sobre em quem estão votando e tudo é concluído apenas quando o eleitor aperta a tecla de final do processo, sempre com orientação do áudio. O equipamento ficará à disposição dos dias 2 e 30 de outubro, que são as datas do primeiro e segundo turno da eleição deste ano. A função será acionada imediatamente para quem já tem um registro na Justiça Eleitoral. Quem sofreu algum acidente ou não informou o problema poderá contar com a ajuda do mesário, que foi orientado a acionar a ferramenta no momento da votação. Atualmente, as urnas já contam com o sistema Braille, mas estão sendo aprimoradas. E vale lembrar que os eleitores também poderão contar com a tradução pelo sistema Libras para quem tem dificuldade de audição. No total, quase 1.300.000 brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência e até a locomoção, o que representa um aumento de 35% em relação ao último pleito. Aumentou o número de domicílios
onde o uso da internet e a presença de celulares são frequentes. Mas, segundo o IBGE, entre 2019 e 2021, caíram a porcentagem do número de televisores e computadores e também os tablets. De acordo com o estudo da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a proporção de lares onde havia uso de internet alcançou 90%, ou 65.600.000 do total de 72.900.000 pesquisados em 2021. A fatia equivale a um acréscimo de 6 pontos percentuais em relação a 2019, que era de 84%, antes do início da pandemia no país. O avanço foi mais intenso na área rural, embora a porcentagem tenha permanecido abaixo da verificada na cidade. No campo, o percentual de domicílios com uso de internet pulou de 57,8% para 74,7% de 2019 para 2021. Enquanto isso, na área urbana, o indicador subiu de 88,1% para 92,3%, acima da média geral. O crescimento ocorreu em todas as grandes regiões, sobretudo no Nordeste. Apesar do aumento de 9,4 pontos percentuais no período, a região seguiu com o menor percentual de domicílios com conexão, 85,2%. O celular foi o equipamento mais utilizado para o acesso à rede, em 99,5% dos domicílios com algum tipo de sinal. Na sequência veio a televisão, com 44,4%, que superou pela primeira vez o microcomputador, com 42,2%. Segundo o IBGE, a parcela de lares brasileiros com telefone celular aumentou de 94,4% em 2019 para 96,3% em 2021. O Instituto aponta que, pela primeira vez na série histórica iniciada em 2016, a proporção de domicílios com acesso à banda larga fixa superou a proporção daqueles com internet móvel, 3G ou 4G. O sinal fixo subiu de 78% para 83,5% dos lares com conexão. A fatia móvel, por outro lado, recuou de 81,2% para 79,2%. De acordo com o IBGE, o aumento da banda larga fixa pode estar associada à dinâmica da pandemia. A crise sanitária deixou brasileiros por mais tempo em casa, o que fez com que a internet móvel fosse menos demandada. Outro possível fator para explicar o contexto, de acordo com o Instituto, é a expansão do acesso à internet no Norte. O percentual de domicílios com conexão via banda larga fixa nessa região teve incremento representativo de 54,7% em 2019 para 70,5% em 2021. No mesmo período, o número de lares brasileiros com aparelhos de TV subiu, passando de 68 milhões e 400 mil para 69 milhões e 700 mil. A proporção de domicílios com o equipamento em relação ao total de endereços recuou de 96,2% para 95,5%. O número total de lares era de 71 milhões e 100 mil em 2019. Passou para 72 milhões e 900 mil em 2021. No ano passado, 27,8% dos domicílios com televisão tinham acesso ao serviço de TV por assinatura. Houve queda em relação a 2019, quando a porcentagem era de 30,3%. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez, mais da metade dos idosos tem acesso à internet. O estudo revelou ainda que mais de 28 milhões de pessoas não usaram a internet entre os anos de 2019 e 2021. Os dados mais recentes da pesquisa foram investigados pelo IBGE no quarto trimestre de 2021. A série foi interrompida em 2020 em razão das restrições causadas pela pandemia à coleta de dados. Por isso, as comparações do levantamento têm foco na passagem de 2019 para 2021. Essa semana será mais uma de frio, chuva e instabilidade em todo o estado. Vamos conferir agora a previsão do tempo.
terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 25. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quarta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens durante todo o dia e também períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quinta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 22. Sol com muitas nuvens no período da manhã, períodos de céu nublado, com chuvas a qualquer momento. Sexta-feira, o dia já amanhece mais frio, com 7 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens durante o período da manhã e também céu nublado. Noite com muitas nuvens. A seguir, gestações múltiplas ganham mais tempo de auxílio em Santa Catarina. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa ampliou a idade limite para quem tem gestação múltipla acima de 3 crianças a receber o auxílio financeiro. O pagamento era feito apenas até os 12 anos e agora, com a nova lei, vai até os 18. Em 2010, foi criado em Santa Catarina o programa Gestação Múltipla. Ele garante auxílio financeiro do Estado para mães que dão à luz a 3 ou mais crianças na mesma gravidez. Nesse mesmo ano, nasceram em Braço do Norte, no sul catarinense, a Evelyn, a Vitória, a Isadora, a Samanta e a Poliana. A mãe das meninas explica como o benefício de R$ 502,60 por filho foi fundamental. É com este que eu coloco a comida na mesa e consigo criar e dar conforto para as minhas 5 filhas. Quem tem múltiplos sabe que os gastos são bem maiores e com 5 de uma só vez, sendo mãe solo, as dificuldades também são bem maiores. Saber que eu vou estar amparada por esta lei me deixa com certeza mais segura. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que está em vigor desde janeiro de 2022, mudou as regras do programa. A alteração principal foi da idade limite para receber o auxílio. O pagamento era encerrado quando as crianças completavam 12 anos. Agora o benefício continua até os 18. Essa mudança permite que as 5 meninas de Braço do Norte continuem a receber o benefício. Para isso, os pais devem morar no estado há pelo menos 2 anos. Além disso, devem estar inscritos no Cadastro Único, CAD Único do Governo Federal. É necessário ainda comprovar renda de até 75% do salário mínimo por membro da família. A saúde dos pés é extremamente importante e, por isso, no Sala de Entrevistas desta terça-feira, vamos tratar desse assunto com um especialista. A saúde dos pés nem sempre é levada em conta no dia a dia, mas quando surgem problemas articulares e dores intensas, a procura por um especialista é inevitável. E no Sala de Entrevistas desta terça-feira vamos conversar com o ortopedista Diego Padão, que é especialista em pés e tornozelos e vai falar como anda esse cuidado com um dos membros mais exigidos do nosso dia. Corpo humano, todas as articulações, tornozelo, joelho, quadril, enfim, né? Mas os pés são extremamente importantes para te conseguir deambular, ou seja, caminhar da forma adequada. E quando procuram, assim, é porque realmente, às vezes, já é em extrema, já tem uma doença, uma degeneração já bem acentuada quando vem buscar ajuda no consultório. E quando as pessoas chegam no consultório, doutor, né, o que mais tem chego para vocês ultimamente, assim, o que mais chama a atenção de doenças relacionadas aos pés? Então, até como tu relatou no início, hoje o carro-chefe, digamos, que mais tem, que acomete bastante, ainda mais hoje em dia mulheres usando bastante sapato com a câmara anterior mais estreita, é o joanete, né, que é o hallux valgus ali, ou seja, que é o famoso joanete. Então isso realmente é o que mais acomete e é a principal sintomatologia, né, que chega ao nosso consultório. E ainda, além disso aí do joanete, hoje também tem bastante lesões na cartilagem, né? Então acontece bastante também de atletas, que hoje em dia, tanto crossfit, corrida, triatlon, então assim,
bastante gente praticando, bastante atividade, aonde começa com lesões também ligamentares devido às entorses, né? Aonde, teoricamente, posterior às entorses, começa com uma lesão na cartilagem. O médico também fala dos sapatos, os problemas relacionados ao mau uso ou quanto a qualidade deles também não é boa e pode afetar a saúde dos pés. O sapato bico fino, salto alto, faz o encurtamento do tendão de Aquiles. Então, essas rasteirinhas que não tem nenhuma proteção, ou seja, para a atrofia do coxim plantar, assim, começa a machucar a planta do pé. Então, assim, principalmente os calçados das mulheres, que a gente vê mais esse déficit, assim. Das crianças também deve se chamar atenção, porque tem muita imitação, muita coisa aí que pode causar deformidade para o longo do tempo, né? Assim, ou seja, como tu mesmo relatou, assim, às vezes não é de uma marca adequada, o solado mais duro, mais rígido, e daí às vezes a criança ela relata a dor e a mãe não sabe se ver o que realmente é, né? Também lembrando que a criança, quando ela nasce, ela tem o pezinho mais chatinho, né? É mais plano, como a gente fala. Depois, posteriormente, ela vai formando o arco plantar, né? Então, às vezes, ela começa a machucar ali e a gente não sabe, e é realmente por esse uso de calçado inadequado, essas imitações que vêm de outros países aí para venda no Brasil. O médico vai tirar muitas dúvidas ainda sobre joanete, calosidades e outros assuntos relacionados aos pés. É nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Vale a pena conferir. E caiu o número de matrículas do ensino médio nesse ano. Já os alunos em tempo integral cresceram. A pesquisa preliminar mostra que o número de matrículas no ensino médio deste ano foi 5,3% menor do que em 2021. Ao todo, 6.217.000 alunos estavam matriculados neste ano, o que representa uma queda de mais de 347.000 matrículas em relação às informações do ano anterior. Apesar da queda no total de matrículas em 2022, o número de alunos matriculados em escolas de tempo integral aumentou cerca de 10,5%, o que pode ser reflexo da implantação do novo ensino médio no país. O ensino básico, da creche ao ensino médio, somou 35.760.000 matrículas. O número é 2,07% menor se comparado aos dados preliminares de 2021. São 758.000 matrículas a menos na rede pública. Um levantamento do IPEC, realizado a pedido do Uniced, apontou que 11% das crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estão fora da escola no Brasil. Isso representa cerca de 2 milhões nessa faixa etária. Entre aqueles que deixaram de frequentar as aulas, 48% dizem que o principal motivo foi a necessidade de trabalhar fora. Em segundo lugar, 30% afirmaram que saíram por não conseguirem acompanhar as aulas. E antes de encerrar, vamos falar de esporte. O Criciúma empatou com o Sampaio Corrêa na noite do sábado no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, pelo placar de 1-1. A partida foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o tricolor ficou na 10ª colocação com 40 pontos. O Criciúma vai voltar em campo essa semana ainda, isso mesmo, na quarta-feira, dia 21, às 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson, pela final do estadual da Série B. O Tigre vai decidir o título com o Atlético Catarinense em casa. Lembrando que o primeiro jogo foi sem gols, 0-0, em quem aí o Criciúma tem a vantagem do empate para levantar a taça. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também para acompanhar a nossa programação ao vivo e os vídeos que acontecem, rolam por aqui, você pode seguir a gente também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de segunda, um bom começo de semana e até amanhã.